Muito bem, então preste bem atenção para você entender a palavra de Deus. Meus amados, a Bíblia, ela nos ensina o seguinte: Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Preste bem atenção. O Senhor Jesus, em momento algum na sua palavra, ele nos deixou isento dos problemas, nos deixou isento das aflições, das dificuldades. Em momento algum, Jesus disse que se nós o aceitássemos, que se nós seguíssemos, que se nós recebêssemos a sua palavra, estaríamos livres dos problemas, estaríamos livres das aflições, da dificuldade deste mundo. Pelo contrário, ele disse: "No mundo tereis aflições." Mas ele disse também: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." Meus amados, as lutas, as dificuldades, as aflições deste mundo não vêm para nos derrubar, não vêm para nos deixarmos derrotados, fracassados, não, muito pelo contrário. As aflições, as lutas deste mundo que vêm sobre a nossa vida, vêm para nos fazer crescer, para nos fazer pessoas fortes, para nos fazer pessoas experientes, pessoas maduras. As dificuldades, elas vêm para nós aprendermos mais a vivermos neste mundo. Preste bem atenção que você vai entender. A Bíblia diz, como eu falei há pouco, que muitas são as aflições. Disse Jesus: "No mundo tereis aflições." Lá no livro de Salmo, a Bíblia fala, no Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Se a Bíblia diz que Deus, ele nos livra de todas as aflições, e ainda diz assim: muitas são as aflições dos justos. Então, se Deus, ele nos livra de todas as aflições, então, por que ficarmos aflitos? Por que ficarmos desesperados, entrarmos em desespero por conta das aflições, por conta dos problemas, por conta das adversidades? Primeiramente, devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Devemos acreditar que Ele é conosco. Se a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas que Deus, ele nos livra de todas. Então, se Ele nos livra de todas as aflições, por que o desespero? Por que a pessoa ficar inseguro, ficar preocupado, ficar com medo, se a Bíblia diz que Deus nos livra de todas? Então, em meio a todas as aflições, o que mais devemos fazer é simplesmente acreditar naquilo que está escrito. Não, as aflições vieram, as dificuldades, a tempestade, mas eu não vou entrar em desespero. Eu não vou ficar desesperado, eu não vou ficar com medo. Mas por que eu não vou ficar com medo? Porque está escrito que o Senhor, o meu Deus, me livra de todas. Então, por que entrar em desespero, entrar em aflição? Está aí essa doença miserável que veio acabando com a vida das pessoas, levando muitas pessoas ao desespero, ao medo, ao caos. Mas eu creio que esta doença, este mal, não vai chegar na minha vida, não vai chegar até mim, não vai chegar na minha casa, nem na minha família. Mas por quê? Porque eu creio que está escrito no Salmo 91, que nenhum mal irá chegar até a mim, que praga alguma chegará à minha casa, nem à minha família. Então, se está escrito que não vai chegar, eu creio que não vai chegar e pronto, acabou. Eu deposito a minha fé, a minha confiança na palavra de Deus, e eu tenho a certeza que nenhum mal vai me atingir. Então, quando você crê na palavra de Deus, você não fica com medo. Meus amados, as aflições, as dificuldades não vêm para nos derrubar, mas vêm para nos fazer mais forte, mas vêm para nos fazer crescer diante das adversidades. Quem fez Davi grande, um homem forte, ao ponto da sua história chegar até nós, não é isso? Foi o Golias. O Golias achou que veio para derrubar o povo de Deus, mas Davi se levantou e foi contra aquele mal. E o Golias, na verdade, só serviu de degrau para fazer Davi crescer. Mas por quê? Porque Davi tinha certeza em seu coração que ele não estava só. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das ameaças, mesmo diante do gigante problema que estava diante de si, que era o Golias, o guerreiro dos filisteus, Davi simplesmente teve a certeza de que Deus era com ele. Tanto que ele disse:
para o seu inimigo. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Mas por quê? Ele sabia que Deus era com ele. Então, quando você crê naquilo que está escrito, pronto, você não tem medo. Você não vai ter medo de nenhum mal. Você não vai ter medo de nenhuma ameaça, por maior que ela seja, por maior que esteja sendo o estrago que aquele mal esteja fazendo na vida de outras pessoas, mas na sua não vai fazer nenhum mal, porque você crê naquilo que está escrito. A Bíblia diz que Davi enfrentou o gigante, o Golias, e o venceu, porque creu que Deus era com ele. A Bíblia diz que houve 3 homens que se recusou a adorar um Deus criado de ouro, né? Uma estátua de ouro criada pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 homens, eles se recusaram a obedecer, a se prostrar diante de outro Deus. E foi ameaçado de morte e se recusou a obedecer à ordem do rei. Ele disse, não, eu não vou adorar outro Deus, não vou adorar. E ele foi submetido a ser amarrado, a serem humilhados e levados à fornalha de fogo. E ali lançaram ele. E Deus livrou eles daquela fornalha. Deus não os impediu de serem lançados dentro da fornalha, mas Deus livrou eles de ser queimado pelo fogo. Deus não impediu dele ser lançado dentro da fornalha, mas Deus impediu que o fogo da fornalha queimasse. Nem um fio sequer de cabelo deles queimaram dentro da fornalha. Deus enviou seu anjo e os livrou, e eles não se queimaram dentro da fornalha. Então, quem fez ele crescer foi a sua confiança no Senhor. Então, aquele momento de dificuldade só serviu para fazê-lo ainda mais forte, ainda mais confiante no seu Deus. Então, em meio a momentos difíceis, momentos tempestuosos, momentos de aflições em nossas vidas, devemos depositar nossa confiança no nosso Deus e acreditar que nada é impossível para esse Deus quando nós aplicamos a nossa confiança nele. Como diz a Bíblia, muitas são as aflições, mas o Senhor nos livra de todas. E Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando você crê que o mal que vier contra a sua vida não vai vencer você, não vai atingir você, isso faz com que você tenha bom ânimo. Não, eu tenho bom ânimo, eu tenho a confiança, eu tenho a segurança de que eu vou vencer, que nenhum mal vai me atingir. Por quê? Porque está escrito que praga alguma chegará à minha casa. Então, quando você crê no que está escrito, quando você crê na palavra de Jesus, naquilo que Jesus diz, naquilo que Deus deixou escrito, então nenhum mal vai atingir você. Então, meus amados, coloque esta palavra no seu coração. Nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos meses, estamos vivendo situações de aflições, situações de angústias, situações difíceis no nosso país. Mas essa dificuldade, essa aflição só vai derrubar, só vai atingir, só vai deixar aflitos aqueles que não crê naquilo que está escrito. Se você crer muito mais nas coisas que você vê na mídia, nas coisas que você ouve, palavras negativas, meus amados, isso só vai fazer você cair, você descer, vai fazer você desfalecer a sua fé. Mas se você dá ouvido sim à palavra de Deus, mas se você crer sim naquilo que está escrito, isso sim vai fazer você crescer, vai fazer você se tornar ainda mais forte, ainda mais do que vencedor. Então creia na palavra de Deus, não creia em tudo que você vê, nem em tudo que você ouve, mas creia na palavra de Deus e em tudo que nela está escrito. Não dê ouvido a tudo que as pessoas andam mostrando pelas redes sociais. Dê ouvido naquilo que é falado baseado na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você será muito mais que vencedor. Então, deposite a sua fé, a sua confiança num Deus vivo, na certeza que Ele há de mudar e há de transformar a sua vida. Porque se está escrito que Deus te livrará de todas as aflições, é porque Ele vai te livrar. É porque Ele não vai deixar nenhum mal atingir. E lembre-se, a aflição
A dificuldade e a tempestade vêm para nos fazer mais experientes, para nos fazer mais forte, porque é na luta, na dificuldade que Deus se manifesta na nossa vida. Que Deus abençoe, que essa palavra fique no seu coração, em nome de Jesus.